Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo, mais uma aula hoje sobre escolástica. A escolástica é a segunda corrente que nós temos ali na filosofia medieval. Na realidade, temos a patrística, que inicia um processo de pedagogia ou de propedêutica, vamos dizer assim, talvez esse seja um termo melhor, de propedêutica cristã, tentando conciliar fé e razão. E a escolástica é o desenvolvimento disso. Escolástica, que vem do grego escolásticos, que é algo como pertencente à escola, ou sábio. A escolástica é esse desenvolvimento de uma forma mais sistemática. Nós vamos entender que isso é uma espécie de método de estudo, método de ensino-aprendizagem que se desenvolveu na Idade Média para desenvolver um pensamento crítico que servisse aos padrões da igreja a essa época. Lembre-se de que a igreja detinha o poder neste momento. Então, a filosofia estava a serviço da religião neste momento. A escolástica vai surgir por causa das escolas monásticas cristãs. Os ensinamentos das escolas monásticas é que vão se transformar, né, se nós pensarmos num conjunto de conhecimentos, em escolástica. Durou bastante tempo. Se você parar para pensar, do século IX até o século XVI, foi bastante tempo para o desenvolvimento dessa formulação pedagógica, perfeito? E qual era o propósito da escolástica? O propósito semelhante ao da patrística, né? Esculpir uma filosofia que fosse capaz de justificar, correlacionar e trazer um resultado para a união entre fé e racionalidade, que se você levar em consideração, lá na filosofia greco-romana eram elementos distintos, né? Você não juntava fé e razão. Pelo menos não fazia isso de maneira ostensiva, quer dizer, por querer, né? Era uma outra forma de encarar crença de um lado, crença de um lado, racionalidade de outro lado. Neste momento, nós teremos aquele processo dialético que veio lá do Platão, recuperado, para, por meio da dialética, recriar, né, reconectar a fé e a razão. Isso se desenvolveu durante muito tempo e nós temos o resultado de um pouco desses ensinos escolásticos até hoje. Na realidade, nós tivemos escolásticos famosos até 1900, na realidade. Muito bem, nós estamos aqui falando de um aprofundamento das questões religiosas. Aquilo que ainda não era discutido com muita profundidade dentro da patrística vai ser discutido com mais profundidade na escolástica. E nós temos um pouco de influência platônica, um pouco desse platonismo, mas vamos ter uma contribuição do aristotelismo. Quem é que vai recuperar os conceitos de Aristóteles para colocar dentro da escolástica? O Tomás de Aquino, tá? Que foi o escolástico mais importante, ele foi o pensador máximo, tá, da escolástica. Destaque aqui para a sua obra Suma Teológica, que é importantíssima para essa época. Algo que se popularizou nas escolas desse momento foi o ensino do trivium e do quadrivium. O que era isso? Tá? A divisão elementar das disciplinas que deveriam ser conhecidas de forma básica na escola. O trivium era gramática, retórica e lógica. Perceba que a lógica não está colocada no universo da matemática aqui. A lógica está colocada no universo da linguagem. Por quê? Porque isso aqui é uma herança grega. Utilizar a lógica como ferramenta de pensamento para estruturar a retórica, certo? E o quadrivium, que seriam habilidades mais matemáticas, aritmética, geometria, astronomia e música. Sim, a música foi indicada aqui como uma habilidade mais matemática. Trivium e quadrivium se popularizaram no ensino, inclusive, principalmente na Europa.
Quem foram os caras, os pensadores mais importantes dessa época? Como eu falei para você, o Tomás de Aquino foi o mais importante. Então nós costumamos dividir a escolástica em filósofos pré-tomistas, quer dizer, antes do Tomás de Aquino, e pós-tomistas, posteriores ao Tomás de Aquino. Os pré-tomistas estão aqui, ó, João Escoto Erigena e Anselmo de Cantuária. São os dois pré-tomistas mais importantes. Após o Tomás de Aquino, o filósofo mais importante da escolástica é o Guilherme de Ockham, aquele que propôs o conceito da navalha de Ockham. Vou dedicar uma aula específica para falar sobre isso aí em algum momento, certo? Essa aqui é uma pequena introdução sobre escolástica, assim como fiz uma pequena introdução sobre a patrística. Daqui para frente eu preciso desdobrar a discussão a respeito desses filósofos e dos seus sistemas filosóficos. Tudo bem? Tá curtindo? Então deixa um like aqui, compartilhe este vídeo e faça sua inscrição no canal. Perfeito? Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!